Mais um vídeo no canal da Bolívia que me emociona. E finalmente esse vídeo acontecendo. É um vídeo que eu tô querendo gravar há um tempinho. Tive vários contratempos, mas agora vai. Agora vai. E sim, você já está vendo o título do vídeo, você acabou de observar. Vamos fazer, ou trabalhar, comentar uma tier list, né? Adoro comentar tier lists, inclusive, ótimo conteúdo, sobre quais jogadores devem ou não renovar para essa temporada de 2026. Vale citar que a gente já tem algumas notícias, exemplo do Jair, que saiu, o Zé Augusto, que confirmou que não ia estar mais na equipe do Sampaio. Entretanto, vamos imaginar que isso não aconteceu, ou ainda não foi confirmado, fora do Zé Augusto. Então a gente vai observar cada jogador e ver quem realmente, numa situação futura, deveria, merecia ou poderia estar no Sampaio. E claro, a gente vai destrinchar aqueles que a gente vai considerar mais importante. Tem muito moleque da base que entrou uma ou outra partida ou mal jogou, e a gente vai, né, destacando e debatendo um pouco sobre cada um. E para esta missão, eu não farei isso sozinho, não à toa, eu estou aproveitando este aplicativo de chamadas, né, para fazer isso, e eu chamo meu querido amigo Árabe Louco para me ajudar neste vídeo. E aí, galera do Bolívia que me emociona, galera aqui do YouTube, meu nome é Bruno, eu tenho um canal chamado Arabiloco. Já agradecer aqui ao Dantas, né, por mais uma oportunidade da gente estar aparecendo aqui, né, tá comentando sobre o Sampaio e tá comentando sobre o Sampaio do ano que vem, né, porque esse ano de 2025 foi um ano perdido para o Sampaio, né, um ano lamentável, mas a gente vai destrinchar um pouco do elenco, a gente vai fazer uma análise para a gente poder saber quem é que tem que ficar no Sampaio e quem tem que pegar a barca para fora, né? Só um aviso, a gente está tendo uma petição sobre a saída do Sérgio Frota. A gente vai estar disponibilizando um link aqui para vocês. Votem nessa petição, né, para a gente poder ter esse apoio, para a gente conseguir fazer uma pressão nas autoridades para poder fazer essa investigação em cima do Sampaio, né? Porque provavelmente se você está vendo esse vídeo, ou você gosta do Sampaio, ou você é boliviano, ou você é secador. E se você, independentemente de quem seja, dê essa força aqui pra gente, beleza? E é isso, eu passo aqui pro Inclusive, Dantas. inclusive eu vou estar deixando o link no primeiro comentário, a gente tem uns links nas descrições, mas eu vou deixar o link da descrição da petição no primeiro comentário fixado para a galera poder colocar o seu nome, poder lá assinar. A gente está atualmente com quantas assinaturas? A gente está com 1.280 assinaturas, né? A gente tem uma meta que é bem mais do que isso, né? Para a gente poder mostrar nosso poder, o poder da torcida do Sampaio Corrêa e fazer essa pressão que a gente precisa, né, cara? Porque a situação tá complicada, você sabe tão bem quanto eu, né? Quem tá vendo esse vídeo. Exato. Então é o seguinte, só avisando, deixarei o link, mande para o seu pai, para sua mãe, para a sua avó, para o seu cachorro, para o seu gato, para o seu hamster, para o seu papagaio, como está ali no fundo. Mande para todo mundo que puder para a gente fazer essa assinatura, e eu vou fazer um vídeo comentando um pouco mais sobre essa petição e comentando um pouco sobre essa blindagem. Provavelmente qualquer coisa, o Arabiloco vai estar junto comigo e um outro convidado para a gente fazer esse vídeo. Então é isso, sem mais delongas, até porque eu não quero aumentar tanto, porque eu quero editar pouco, pelo amor de Deus, vou ter que editar esse vídeo. Então, olha, é direto, pai. Vocês estão vendo, né, aqui a famosa tier list. São 5 camadas. A primeira, tem que ficar. A segunda, bom para compor elenco. Entendeu? Tem que ficar, é óbvio, o bom para compor elenco é um jogador, na nossa visão, que pode não ser o titular, mas ele serve, né? Pode ajudar em alguma coisa. Se não achar alguém melhor, é um cara que, tipo assim, é para mandar, é bom mandar embora. Mas se vê que não vai trazer um cara bom, é melhor deixar quieto, sabe? É o tipo assim, ficando ou saindo, tanto faz, sabe? É o tanto faz. Tem o vai embora, que é tipo, só vai, entendeu? O jogador que a gente viu que era ruim, que não era para ter ficado, e o nem deveria ter vindo, que o cara é tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que meu amigo, nosso desejo era nem que ele estivesse aqui. Um exemplo, se a gente fizesse alguns meses atrás, o Alan James estaria nesse, não era nem para ter vindo. Eu garanto, na minha opinião, era para ele estar. Mas o Alan James, os laterais, que eu não me lembro agora, porque só ficou o raio dos laterais, eu não lembro os laterais que tinha antes, o Jô também, né? Só esses caras eram tudo, vai embora. Mas é isso, e assim, a gente vai começar fazendo um poupa-tempo. Eu combinei com ele antes, que a gente ia colocar alguns jogadores para poupar o tempo logo, porque não tinha muito o que falar
ou tinha muitas poucas coisas a falar. E os jogadores são esses, os primeiros, que são para compor elenco, que serão jogadores que são novos, e a gente vê que eles precisam de uma rodagem, uma disputa de Maranhense poderia nos dar uma visão ampliada sobre eles, que era o nosso querido Felipe Cauã, o zagueiro, o Jardson, também zagueiro, o Dimas também, que é bom para compor elenco, esse é o único que a gente tem a falar alguma coisa, Carlos Eduardo também, bom para compor elenco, e para mim, os caras que, tipo assim, nem deveria ter vindo, porque jogaram 2 jogos e conseguiram, assim, não agregar nada, que foram, né, as nossas grandes contratações. Romarinho veio, Ian Felipe e o Pedro Talisca. Inclusive, eu queria te perguntar se desses nomes que eu coloquei aqui, né, tem algum que você queira destacar ou tem algum que você acha que poderia trocar ou que não deveria estar aí? Pelo menos essa é a minha visão. Cara, sinceramente, desse não deveria ter vindo, né? Eu acho que você chegou a colocar o nosso querido Wanderson. O Watson? Watson, Wanderson, eu não sei. Porque uma transmissão já botei agora. Botei agora. lamentável, não? Não, Acho que nunca entrou bem, eu não sei, cara. Cara, tem um festival de jogadores que não entrou bem, sabia disso? O Cássio entra nessa posição. O Cássio nunca entrou bem. O Enzo também não. E é meio bizarro, porque, tipo assim, a gente via que eles têm. Aí a gente entra no ponto. São ruins? Ou eles só são jogadores para nível maranhense? Verei, ou são ruins, ou são jogadores para nível maranhense, ou o contexto não permitiu que esses jogadores conseguissem se desenvolver. Mas é meio porque a gente tem o Adriano, que mesmo nesse contexto se desenvolveu muito bem. Mas aí que entra um ponto. Esses caras, eu vou até discutir um pouco mais à frente, eu fico assim. O que dizer desses rapazes, hein? Mas é isso. Então, tipo, o Adson, concordo, não era para ter vindo. Meu Deus, nossa senhora. Jardson. Deixa eu ver que eu coloquei. Tu botou o Pedro Talisca aí já, né? Já, não deveria Alessio ter vindo. Gabriel. Nossa, esse é. Cara, ele veio, também tá nesse aqui? Tá. Eu botei ainda, não deveria ter vindo, porque. Vamos lá. O que Alessio Gabriel faz? Que eu vou comentar. Esse é o primeiro que eu vou comentar. O Alessio Gabriel, gente, é inacreditável. Eu pesquisei. Eu fui de jogo em jogo. Ele só jogou 28 minutos na sua passagem pelo Sampaio. É um maluco tão esquecível que se tu colocar, tipo assim, uma foto dele daqui 3 anos, tu não vai lembrar. Meu amigo, sem brincadeira nenhuma. Tu lembra do Léo Silva? Léo Silva não, Léo Silva? Tu lembra do Léo Silva zagueiro de 2023? Eu lembro, infelizmente. Eu tinha esquecido da passagem dele. Eu tinha completamente esquecido, porque foi tanta bosta acontecendo nos últimos anos que tu esquece de algumas coisas. Te lembra de Matheus Cassini no Sampaio? Eu pesquisei, eu fui lembrar ele outro dia, porque o nosso querido Railson Severiano estava fazendo uma pesquisa sobre jogadores gringos no Sampaio e ele está na lista de jogadores de dupla nacionalidade. Mas beleza, o Alessio só jogou 27 minutos. Ele entrou no jogo, se eu não estiver enganado, eu acho que foi contra o MAC, contra o Maranhão, que tipo, ele entrou, ele foi relacionado em 6 partidas e só entrou em uma, em 27 minutos. Foi a única vez que ele foi relacionado. De resto, ele estava toda vez no banco, ele não entrava. Gente, o que ele veio fazer aqui? Ele era meia, volante. O que ele veio fazer aqui? Eu acho que ele passou mais tempo na 01 do que no... Pô, com certeza. No Sampaio, propriamente dito, né, cara? Não tem como. Com certeza. Então, vamos lá. Bom para compor elenco. Felipe Cauã, Jadson, Dimas e Carlos Eduardo. Desse pessoal do compor elenco que eu já coloquei, quem tu acha que, tipo assim, tem algo para destacar? Eu tenho de 2. Cara, eu acho que, assim, o Carlos Eduardo, no próximo ano, eu não sei se vai vir um goleiro muito melhor que o Renan Rinaldi, a gente vai até falar dele depois, mas pra mim ele merecia mais oportunidades, né? O cara não joga, pô, é foda. Ele é um cara da base, tá 2 anos treinando no clube e o cara não joga, né? Não é emprestado. Ele não é emprestado, ele tá no clube e não joga. O Exato, Dimas ele não é emprestado, ele não tem... como é que se fala? Só que aquele ponto, é o questão do desenvolvimento. Ele não tem agora que ele teve uma idade maior, ele não teve a oportunidade de fazer troca de jogos porque o Sampaio não permite isso, porque o Sampaio toda vez está com a faca no pescoço. Então não tem oportunidade de tipo, final do... nossa, se classificamos na Copa do Nordeste, temos 2 partidas ainda. Bota o Carlos Eduardo para dar uma rodagem. E a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue, porque tá 2 anos,
2, 3 anos com a faca no pescoço. O Dimas, a mesma coisa. O Dimas é um jogador que eu queria ver mais tempo do Dimas. Ele é um jogador que às vezes ele entra, ele vai bem, às vezes ele entra, ele vai mal. Mas é um cara que também, mesma coisa, cara. O cara não tem tempo, tá ligado? Difícil você ver alguma coisa do Dimas pra se pontuar, né? Exato. É um cara que tá na base há um bom tempo já, meio que uma promessa da base, mas o cara não entra direito, saca? Eles botam o Pedro Talisca pra entrar, bota seu querido Jadson pra entrar, mas não bota o Dimas. Jardson é complicado. Tem o Dimas, eu acho que é uma questão também de oportunidades. Ele é outro que ele fica porque ele é bom o suficiente para não ser emprestado, mas ele não tem oportunidade. Porém, o Zé Augusto, nas vezes que ele entrou, colocou ele como se fala? Como ala, cara. Colocou ele como ala e ele até funcionou bem, mas ele não tem continuidade. Ele não teve oportunidade. E tipo, o Maranhense, nem o Maranhense ele teve. Eu acho que agora, pela questão de o Sampaio ter 3 meses, vai ser a oportunidade dele. Para mim, eu vejo a oportunidade para todos esses rapazes aí. Pro Felipe Cauã, pro Jadson, pro Dimas e pro Carlos Eduardo, a oportunidade de todos eles. Não tem como. E do pessoal aqui, além do Alessio Gabriel, o Ardson, temos Romarinho e Ian Felipe Pedro Talisca. Cara. Pula. Eu não tenho nada para comentar, porque, assim, a gente falou, nós falamos, todo mundo sabia. Tu tá de prova, todo mundo sabia. Gente, precisamos contratar. O time tá competitivo, mas está longe de ser um time para subir. A gente tem poucas peças que são realmente muito boas, como o caso do Carral, como o caso do Adriano, como o caso do Renan Rinaldi, certo? Que são peças realmente boas, peças realmente interessantes, que dá para a gente tirar alguma coisa. Dá para tirar alguma coisa, mas precisa contratar. E aí o inferno do Sampaio consegue contratar 3 jogadores, se não mesmo nível, abaixo do nível dos jogadores que já estavam. E isso se repete todo ano. Cara, se repete todo ano. Toda vez que o Sampaio contrata, o cara é pior, já escrachando. É pior do que já tá. É pior do que quem já está. O Romarinho, pelo amor de... Gente, pelo amor... Ai... Era mais antes de deixar o Alan Stacey o Romarinho naquele jogo. Era mais antes o Alan Stacey. Na moralzinha, olha que o Alan Stacey me irritou o ano todo. Nossa, Alan Stacey. Aí eu vou falar sobre... Eu quero muito falar da Alan Stacey. Então, gente, dito isso, vamos agora seguindo a ordem, né? A gente tem alguns jogadores. O Rainon vai ser, era para ser outro. O Rainon é tipo assim, pô, vai embora. Nem era para ter vindo, né? Eu botei como não era para ter vindo, cara. Água de salsicha pra cacete esse cara. Pô, não tem nada a comentar, né? Água de salsicha, puro. Então, bora lá. Primeiro, Renan Rinaldi. Na sua opinião, aonde ele deve ficar o Renan Rinaldi? Eu coloquei no se não achar alguém melhor. Por quê? Eu acho um goleiro bom. Ele é bom goleiro. No último jogo contra o Manauara, ele fez uma partida boa, porém, é um goleiro que em alguns momentos ele passou algumas inseguranças, né? Na minha opinião. E assim, como eu tinha comentado do Carlos Eduardo, né? Eu acho que ele deveria ter mais tempo, Carlos Eduardo. O Rinaldi, ele... E é aquela coisa, tipo assim, se não achar algum... Se, por exemplo, o Carlos Eduardo não ir tão bem, e você não achar alguém melhor que o Rinaldi no mercado, ou então alguém com mais potencial e tudo mais, eu não acho uma ideia deixar ele, né? Mas caso consiga encontrar, beleza. Eu acho que por mim ele pode ficar assim, né? Mas eu fico muito nisso, porque ele já é um goleiro que já está para ser titular, né? Aquele goleiro que ele vai entrar para ser reserva, coisa do tipo, já vai entrar na titularidade, né? Exato. Então, eu acho assim, se não encontrar alguém melhor, deixa o cara. O Renan Rinaldi, inclusive, ele veio pro lugar do Vitor Hugo. Você se lembra do Vitor Hugo goleiro, que veio do Olaria? Você se lembra dele? Mais ou menos. Ele entrou no jogo contra o Confiança, pulou com uma lentidão inacreditável, jogou só aquela partida e foi embora. Só. Concordo, cara. Eu ia botar ele como até bom para o elenco, mas ele é um goleiro que ele realmente não passa muito confiança. A saída de bola é uma delícia. A saída de bola dele é uma delícia. Tá, temos que ser justos. O Luiz Daniel também não tinha uma saída de bola muito boa, mas era muito melhor que o Renan Rinaldi, cara. Nem se compara, certo? Mas esse ponto do Renan Rinaldi, em alguns momentos, parecia até prejudicar. Mas, eu acho que é válido citar que ele ajudou muito o Sampaio em algumas situações. Então, tipo, para mim era bom para elenco, mas vamos lá, não achar alguém melhor. O que, inclusive, eu acho que o próximo zagueiro entra, porque não ironicamente ele foi o nosso melhor zagueiro nessa temporada, o Ian Christian.
O nosso querido Ian Christian. Pode começar seus comentários, meu querido Ian Bruno. Christian, para mim, tem que ficar. Bom zagueiro, gostei do Ian Christian nessa temporada. Eu acho que ele e o jogador, o outro zagueiro que a gente vai comentar mais tarde, foram meio que os pilares do Sampaio para não se lascar tanto nessa Série D. Porque eram caras que tinham um jogo aéreo até aceitável e o jogo de chão deles era bom, né? E, tipo assim, por muito tempo o Sampaio teve uma das defesas menos vazadas da Série D por conta muito do setor defensivo da dupla de zaga, né? E o Ian Christian fez parte dessa dupla de zaga, foi um zagueiro muito bom para o Sampaio. Não sei se vai ficar, mas ao meu ver poderia sim ficar, né? Tem que ficar na minha opinião, né? Uhum. Ter um time que tem uma boa defesa é muito importante. Exato. Para mim, eu tô numa dúvida, porque quem ia ficar, eu logo dizendo spoiler, ia ser quem eu tenho que ficar é o Wesley Barbosa, que é um zagueiro que a gente tem os nossos pontos a colocar, eu vou colocar futuramente, mas ele é bom. Aí eu fico Ian Christian ou Wesley Barbosa. Então vai ser o seguinte, por enquanto, não sei, o Ian Christian ele vai não ter que ficar, certo? Talvez fique os dois zagueiros, talvez o Ian Christian e o Wesley Barbosa poderiam ficar para a próxima temporada, e é o primeiro que vai para a nossa camada da parte de cima, o que eu acho que não vai acontecer com o Dedé. E sobre o Ian Christian, cara, ele é um zagueiro bem interessante. Eu acho que o grande problema do Sampaio era todo o miolo de zaga e laterais que não sabiam proteger muito bem, né? Porque os laterais que a gente tinha não era desse nível de qualidade e a zaga ficava muito desguarnecida. Dito isso, a gente também, esses zagueiros tiveram jogos abaixo, tiveram jogos que falharam, mas a nível que tinha do elenco, eram os melhores, e é o que eu também vejo do Ian Christian. E há uma outra questão que eu vou colocar. Aí, além dessas opções, temos o Dedé, que para mim vai embora. E para ti? Não deveria ter vindo. Não? Não, fica. Se lasca. O que você tem a opinar sobre ele? Eu sei que os jogos que ele entrou mal, cara. Os jogos que Cara, ele entrou mal. assim, cara, é o jogador ali, cara, que não tem nível, assim. Eu acho que pra Maranhense ele não tem nível, por exemplo. Saca? É um jogador fraco, cara. Acho, assim, que não dá. Estourando botar esse cara na reserva com aquele medo da tá ligado? Mas não dá. Dedé, velho, não dá. Fraco demais. O menino deveria ter vindo. Eu acho E que há eu, zagueiros na Varsa se encontra jogadores melhores que ele nessa função, né? cara, então Eu eu vou acho que fazer o seguinte. Eu vou fazer uma troca não é tão contigo. difícil contra jogador. Eu vou colocar o Guilherme e o Fábio Aguiar não vai embora. E eu vou deixar o Dedé não ter vindo. Porque para mim o Dedé ia pro vai embora. Mas eu concordo aqui contigo, ele vai pro não deveria ter vindo. Aí a gente falou comentar dos zagueiros. O Guilherme, cara, é ruim. Esse é ruim. Triste, cara. Esse, Lamentável. nossa senhora. É porque o outro consegue me dar mais raiva que ele. Mas o Guilherme, ó. Pensa, toda vez que entrou, eu ficava com raiva desse maluco. Era sagrado ele entrar, eu ficar com um ódio desgranhado, porque toda vez fazia uma cagada. Toda vez. Guilherme e Dedé. Nossa, teve uma vez que foi eles dois, né? Dupla de zaga Nossa, nível de segunda divisão de Maranhense. se tu bota eles no Tutu, na segunda divisão, no IAP, no São José, o time não sobe. Com eles falhando, tá? Só isso que eu queria dizer. Então, o Guilherme vai embora, mas esse rapaz aqui, nossa senhora. Eu vou falar só uma coisa sobre o Fábio Aguiar. Ele, para mim, é um dos maiores, se não o maior retrato dentro de campo do que é o Sampaio nesses últimos 3 anos. Porque ele vem em 2023 para resolver o problema da zaga. Sai lá, ídolo lá do Yokohama Marinos, perdão. Ele é ídolo lá, canta música. Cara, ele pisar no Japão, o japonês vai beijar o pé dele. Se ele brota aqui no meu condomínio, eu jogo água nele. Jogo água. Solto o cachorro para ir em cima dele, que não dá. Não dá. Não dá. Ele foi. E o pior de tudo é ele entrar consecutivamente todos os jogos e ser o capitão. O Fábio Aguiar, o nosso capitão. Me diz algo mais fracassado que isso, cara. Me diz, me diz, me diz. Ele, para mim, é a cara desses 3 anos. Dentro de campo, é a cara do fracasso do Sampaio. Dentro de campo é ele. Porque, meu amigo, para mim, é o Falha Guiar. O nome do meu apelido para ele é Falha Guiar. Porque ou ele joga mal ou ele falha. É simples. Ele não tem uma partida boa. Ele não tem. E aí a gente pode trazer vários jogos que ele acabou comprometendo. Um
dos maiores que eu vi, assim, que ele ia fazer. Que foi o contra o Moto, que ele foi expulso. Contra o Moto que ele foi expulso. Não sei se vocês lembram. Eu Não sei lembro se desse tu... jogo. na verdade. Oi? Eu lembro desse jogo. Pois é, então, tipo assim, esse eu lembro muito, mas é assim, ou ele falhava, ou ele jogava mal. Então era certeza Parnaíba foi expulso. que ia ter com ele. O Parnaíba também foi expulso. O Sampaio até ganhou, mas foi expulso ele também. Obrigado por lembrar desse ano. Ele foi expulso contra o Parnaíba. Então, meu amigo. Cara, assim, uma coisa sobre o Fábio Aguiar. Ele vem a peso de ouro. Vem 2024 inteiro, não joga nada. Jogador fraquíssimo. Lamentável. Já era para ter saído ano passado. Mas o Sampaio renova eu não sei por qual motivo, renova com esse cara, tendo ele como a maior esperança de resolver os problemas da zaga de 2025, e o cara não joga direito, joga nada também. Isso sendo capitão, bicho, o que você quer com esse cara? Tem um cara que todo ano ele joga no Sampaio para resolver alguma coisa, a gente vai comentar dele depois, né? Jogador também tão lamentável quanto o Fábio Aguiar. Bicho, então assim, Fábio Aguiar por mim vai embora, era para ter ido embora no passado, infelizmente não foi, mas esse ano tendo a oportunidade, manda esse cara, sei lá, manda virar um, sei lá, motoboy, tá ligado? CLTzão igual eu, né? Pô, não dá não. Já, e nem vai virar, né? Cata, Porque ele tem Catarata no, dinheiro. Não tem Catarata no meio de porque esquina, velho. Não ele dá, tem velho. dinheiro. Ele jogou no Japão. Ele jogou quase em 15 anos no Japão. Faz igual o Léo Silva, funda uma empresa, vira dono de um time. Léo Silva virou praticamente dono do Timon. Exato, pô. Léo Silva também é lá no Japão, pô. Um time, e olha que é de um time menor que o Yokohama, o Albirex Niigata. Meu amigo, só aposenta. Em vez de fazer raiva pro torcedor. Esse maluco ele vai se embora, porque ele é odiado na própria terra. É isso, só isso. Beleza? Então vai ser. Já era para ter ido embora. Gabriel Fontes, tá ouvindo? Eita, Gabriel Fontes, que eu vou falar do Gabriel Fontes, um jogador que eu sempre quis trazer pro Sampaio. Eu sempre quis ver o Gabriel Fontes no Sampaio. Porque eu gostava muito dele no tempo de máquina. Joga um lateral rápido, veloz, armava. Muito Porém, ele bom. teve uma lesão. E, bicho, nossa, esse cara, depois que se lesionou, foi uma grande decepção. Eu acho assim, na minha cabeça, né, eu até botei aqui no meu tier list pessoal, que talvez para compor elenco, entrando no banco, ele preste, né, não sei. Porque talvez ele ainda tenha algum resquício de talento ali e tal, mas Uhum. é muito por isso. Eu acho que ele, se sair, beleza, se ficar para ser reserva, né? Ou então se o time for muito, muito, muito ruim, talvez ponha esse cara como titular. Mas é no máximo ali, entre se não achar alguém melhor e para compor elenco. Eu acho que para titularidade é complicado. Vai embora eu também não sei, eu acho que tem muito cara ruim também, então tem muito cara no Não, nível ele dele ou não pior. vai embora, não. Sabe quem vai pro vai embora? O Bal. Que sabe que vai pro não deveria ter vindo o Rai. Pô, eu gosto do Bal, cara. Eu gosto do Bal. Eu gosto do Bal, não me julguem. Porque ele fez umas boas partidas, meu amigo. Aquelas duas últimas foi sacanagem. O que ele fez contra o Manaus aqui, meu Deus. O Cara, time o todo Ball, Sampaio. cara, o Ball, na verdade, é muito aquele caso do cara que é acostumado com jogo. Não vou dizer que jogo pequeno, só jogo pequeno, mas é jogador de jogo assim, pô, é jogo de tabela, tá ligado? Jogo de rodada. Então, pô, é meio complicado. Ele pegou um jogo de mata-mata, ele não foi bem, né? Ele é o Eu nosso acho querido. assim Ele que. é o Parnaíba Man, pô. Ele é o Parnaíba Man. Parnaíba Man. Na hora que o bicho pega, ele não Exato. joga. Mas é o Parnaíba Man. É, Parnaíba cara, é bom jogador para jogo pequeno, jogo assim, mas jogo grande é meio. Eu acho que é dificilmente. Ele bom, beleza, vale muito, mas ele ruim é. Por mim, ele pode ser para compor elenco e talvez tenha que ficar, dependendo da conjuntura do elenco que monte, Cara, né? ó, vou dar o curso. Gabriel Fontes, se não achar alguém melhor, porque dos laterais que a gente tem, ele é o melhor, o Gabriel Fontes. E não entrou tanto e fez um ou outro jogo assim, mas tipo, era 1000 vezes o Gabriel Fontes do que outros laterais. Era 1000 vezes o Gabriel Fontes do que o Maurício, naquele jogo que eu tomando na hora. Só isso, o nível, tá? O nível, rapaziada. Então, você tirar daqui. Certo? Então, vou deixar ele no se não achar alguém melhor. Se não achar alguém melhor, deixa. Certo? É, Ele e o Ronaldo. O Bal, eu vou negociar contigo. Eu vou pro vai embora. Para mim, ele vai eu pro vai acho que embora. se não achar alguém melhor. Pô, aí fica. Porque, tipo assim, ele fez umas boas partidas, mas eu acho que ele É tipo assim, não ele. convence. Não Eu acho que convence. se não acha. Tipo assim, eu acho que para ser banco ou então para
botar alguns jogos para ficar, mas eu não acho que uma ideia, não. Ele tem umas qualidades interessantes, é um caráter raçudo, né? Uhum. Tem uns pontos legais, assim, que eu até destaco no ball, O né? reserva dele era o Rai. Infelizmente era o Rai. Esse, para Ah, mim... tá. Me convenceu, me convenceu. Agora o Rai, cara... Assim, Não acho que era o pra pessoal ter muito... ficado! Não era pra ter ido na barca! Quando eu olhei esse maluco no time, por que ele tá? Por quê? Eu só fiquei assim, por quê? Por quê? Meu Deus, na hora que ele entrava, eu ficava. Ah! Cara, Pra mim, ele é do pior dos que daqueles. cara, o Rai, cara, eu me lembro, assim, que teve um jogo que ele entrou, foi no Nilzinho Santos contra o Viana, cara. Na hora que ele tava jogando assim, ele tava socorrendo, cara. Tem aquele cara que só corre. Só vai de um lado pro outro igual um destrambelhado. Ele corre pra cá, corre pra ali, corre pra cá, perde a Sim. bola, toca errado. Cara, eu fiquei, porra, cara, o que esse cara tá fazendo no Sampaio? Saca? Não dá, pô. Cara, eu imagino. Tipo, não era, pô. Desculpa ter ficado aqui com raiva, mas não tinha porquê. Só Vaza. não tinha porquê. Não tinha, não era. Básico, não era. Não era pra ter, nem deveria ter vindo, eu deixei não deveria ter vindo, porque, tipo assim, não tem por que Também ter botei. contratado. Mas meu amigo, na hora que viu que ele não servia, já era pra, ele ia pro vai embora, tá? Ele era pra ficar no vai embora, mas o esquece de me deixar de tão ruim que ele era nesse último. Mas ele não vai embora, porque, tipo, ele veio, não serviu, a gente viu que era muito ruim, era pra ter ido, cara. Não era pra ter ido. Pedro Dias, esse aqui é interessante. Esse tem Ih, uma discussão rapaz. boa, porque ele não é ruim. Mas no Sampaio ele foi muito abaixo. Não Exatamente. teve bons jogos. Inclusive, o cartão de visita dele foi aquele jogo contra o Altos, que ele ficou perdido mais perdido que barata, pô. Mais perdido do que segue tiroteio, mais perdido do que, sei lá, filho de prostituta em Dia dos Pais. Isso aí, pô. Ele ficou mais perdido que isso. Cara, Entendeu? Foi Pedro ele. Dias. Pedro Dias, por mim, cara, na minha análise, vai embora. Não jogou bem no Sampaio. Eu não sei se o salário dele é baixo também, né? É assim, por mim, vai embora, não jogou nada. É assim, no Sampaio. Ah, bom, jogou bem no Moto. No Moto. O Sampaio não jogou, cara. Muito abaixo. Não era para ter ficado de titular. Então, para mim, também não vai embora. E, para mim, ó, aqui é outro que eu vou te contar. Para mim, não vai embora. Jair tem que ficar. Ou tinha que ficar, né? Já vazou, né, cara? Vazou, infelizmente. Mesma coisa, a opinião, concordo contigo, tinha que ficar, né? Gostava muito do Jair, mas Rafa vazou, então não tem nem muito o que comentar, né? Boa Pois sorte é, pro Jair na tipo, carreira dele, mas eu gostei muito do Jair, a passagem dele no Sampaio. sim, ele foi o cara que fez mais gols, assim, na equipe do Sampaio. Era um meia que chegava muito bem. Eu acho que, tipo assim, eu tinha alguns pontos em relação a ele, acho que muito pelo nível de jogo dele em algumas partidas. Mais no começo, só mais no começo, umas 2, 3 partidas. Mas depois eu vi que ele conseguia cadenciar o meio de campo do Sampaio. Ele conseguia cadenciar. Isso era muito interessante, porque ele era o meio que conseguia, ele era um cara que conseguia chegar dentro da área, conseguia se apresentar e cadenciava o jogo. Então, tanto que o ritmo do Sampaio com ele em campo melhorava bastante. Mas aí, paizão, lá com o Felipe Surian, nem entrava, ele chegou um pouco depois. Com o Guzmão, ficou pro Isaías. Foi reserva pro Isaías. Saiu o Guzmão, veio ali no Maracanã, que ele acho que até jogou algumas partidas ali no Maracanã. Saiu ali no Maracanã, veio o nosso querido Zé Augusto e foi reserva do Pedro Dias e do Cavi. E aí? Foi Cara, muito aí mal. tem uma situação bem engraçada, porque quando ele pegou uma sequência de jogos que ele tá vindo bem, Zé Augusto foi bom com ele em 2 jogos contra o Manauara. O Zé Augusto pincelou aquela escalação maravilhosa, né? E botou no Jair no banco nos 2 jogos, ele nem entrou, eu acho, né? Isso, exatamente, não entrou. Parabéns aqui por esse elemento, mas eu não vou comentar dele agora, não. Depois a gente comenta dele. Não, temos tantas coisas a comentar, viu? Pois é, para mim ele tinha que ficar. E continuando, depois do Jair é o Cavi. Cara, dá tua opinião primeiro sobre o Cavi. Por mim, se não achar alguém melhor. Porque ele é um jogador que ele tem alguma coisa, não sei o que é, mas ele tem alguma coisa, né? Ele não é um péssimo jogador, né? Às vezes ele entra bem, às vezes ele entra mal. No começo do ano ele comprometeu muito porque ele teve uma sequência de expulsões, né? Ele teve, acho que, 3 expulsões em 3 jogos, um negócio assim bizarro, Sim, né? cara. E Sim, quando ele... inclusive prejudicou o Sampaio contra o Náutico. Exatamente. E assim, e em vários jogos que ele entrou, ele não mudava nada no jogo, né? Porém, teve alguns momentos que ele foi bem, né? Ele conseguiu tentar fazer alguma coisa,
E foi meio que isso aí, né? Não acho que seja um jogador assim muito. Um jogador muito absurdo. Não acho que seja também um péssimo jogador, né? Eu acho que, pô, se você não encontrar ninguém melhor, beleza, talvez dê para manter, mas é isso aí. Saca? Não tem nada assim de muito mirabolante, nunca vi. Né? E talvez seja o maior salário do Sampaio atualmente. Não sei se ele é. Mas se não é um maior, pelo menos um top 3, né? Então, até pensando em matéria de folha, eu acho que se não encontrar, bicho, vara. Assim, eu concordo, e o pior de tudo, ele teve essas expulsões consecutivas. E eu me lembro de ir para um jogo do Sampaio, acho que foi contra o IAP, que eu falei, cara, ele tá pendurado, ele vai tomar um amarelo. Pode apostar no amarelo. Eu falei pro Matheus Índio, lá do torcida boliviano, cara, joga amarelo nele. Ele vai tomar um amarelo. Pode jogar. Joga o amarelo no Cavi, que ele tá pendurado, ele vai tomar. E ele tomou o amarelo. Nossa, o Cavi era farm de cartão. Cara, não dá. Graninha pra galera que apostava, jogava amarelo nele e ele tomava, pô. Mais certeza Cara, que não isso. dava, bicho. Não dava. Mais certeiro que isso é Neymar tomar amarelo ou lesão antes de aniversário de familiar ou carnaval. É mais certeza. Ou ano novo. É mais certeza que isso eu nunca vi que ia tomar amarelo quando tava pendurado, porque era saga, parece que ele via. Não, pô. O cara falava nele, pô, tu tá pendurado. Ele é mesmo, hein? Agora, a primeira E, entrada dele era o jogo mais tranquilo de River e Boca. cara, assim, sendo bem sincero, desde que o Cavi entrou, ao meu ver, nunca chegou a impactar tanto em campo, cara. Não, Nunca não. chegou. Acho que, assim, pelo que falar, pela briga que o Sampaio teve pra trazer ele na época, eu acho que esse cara nunca chegou, assim, a valer o esforço, né, pra trazer. Nem, nunca rendeu com ninguém, cara. Assim, sinceramente, cara, é um jogador assim que é um zero à esquerda. Mas, beleza, se você não encontrar nada muito melhor, deixa. Porque às vezes tem alguma coisa ali que funcione, mas é isso aí, né? Cara, e a gente brigou na justiça, a gente saiu, se estapeou com o MAC. Assim, não que nossa relação com o MAC tenha sido boa, né? Porque a gente já tem problema com eles em relação a jogador desde a época de Edgar. É, Desde a época de Edgar. Mas a gente conseguiu acabar qualquer relação. Não sei se mudando de presidente o clube se reaproxime, no Sampaio, no caso, né? Se reaproxime do MAC. Beleza, mas a gente acabou com qualquer chance por esse jogador para no fim, esse maluco não ser nada daquilo que a gente chegou a imaginar. Chegou. Beleza? Não à toa virou reserva em alguns momentos. Cara, da galera. Tem três nomes que eu vou puxar agora, fora o Carral, que eu vou fazer questão de fazer um comentário, que é o Cássio, Paulo Vitor e Enzo. Eu vou fazer o advogado do diabo e dizer que eles foram em certa parte, vítimas da situação. São jogadores novos, são jogadores do futebol maranhense que tem muito potencial. Talvez também eu esteja fazendo muita graça e no fundo eles sejam igual o Dedé. Eles não sirvam. Eles não sirvam. Posso estar fazendo igual o Dedé, mas diferente do Dedé, o Dedé já é um cara de 30 anos. O Cássio, eu não sei a idade dele diretamente, mas Paulo Vitor e o Enzo são moleques novos. é. Nada. O Dedé é outros 500, porque o Dedé já é um cara já com uma idade avançada. 30 anos, 31 anos. Então, para Cássio, Paulo Vitor e Enzo, que não entraram bem, não fizeram bons jogos, não conseguiram se adaptar, também foram vítimas de um Sampaio pressionado, de um Sampaio que precisava vencer, que eram jogadores talentosos. Gente, Cássio, Paulo Vitor e o Enzo, talvez se não tiver enganado, esses três estiveram na seleção do Maranhense. Eles estiveram na seleção do Maranhense. Então, assim, é algo que dá para a gente colocar e dizer. O Dedé também, se não tiver enganado, né? Mas, assim, são jogadores que tu olha e diz assim, pô, talvez, por causa da idade, na minha visão, eu deixaria para ou bom para compor elenco, ou se não achar alguém melhor. Porque se não achar alguém melhor, tipo assim, não conseguimos contratar, mas eles vão ficar aí no próximo ano. Porque para mim eu acho que eles mereciam jogar o Maranhense, vão jogar também no contexto de pressão, vão, mas vão jogar no nível que está mais próximo para eles e que talvez eles consigam se destacar. Porém, meu amigo, aquela história, 6, 4, 6 partidas, 5 partidas depois, titular direto, não fizer nada, pode mandar embora. Mas essa é a minha visão de Cássio, Paulo Vitor e Enzo, que em nenhum momento jogaram bem, em nenhum momento entraram bem, em nenhum momento conseguiram se adaptar ao clube. Mas tem esse ponto.
Para ti, Cara, eu acho que o Enzo eu achei muito fraco. Assim, quando ele entrou, ele não foi bem. O Paulo Vitor, mesma situação, mas acho que beleza. Talvez para o elenco merece talvez uma oportunidade. E o Paulo Vitor ele foi bem no IAP, né, cara? Eu acho que ele foi bem no IAP. Eu acho que ali tem alguma coisa ainda, né? E o Cássio também, cara, ele não jogou mal no Viana, e quando ele entrou no Sampaio, no começo eu até pensei, pô, esse cara vai jogar bem, tá ligado? Mas depois não foi isso que a gente pensava. Mas enfim, eu acho que é meio que por ali, né? Eu acho que deixa aí, ver o que vai dar, né? o famoso se não achar alguém melhor. Vou deixar aqui porque também não é que eles mereçam. Porque, tipo assim, o exemplo, o Carlos Eduardo, o Felipe Caô e o Jadson não jogaram, mas são moleques da base. O Dimas demonstra alguma coisa. O Carlos Eduardo a gente quer muito ver, mas ele demonstra que não é um goleiro ruim. O Cássio, o Paulo Vitor e o Enzo, talvez esteja sendo inconstante, eles já tiveram mais oportunidade do que ambos aqui em cima, do que todos aqui em cima. Já. Entendeu? Dos 4, tiveram mais oportunidades. Então a gente pode dizer que, tipo assim, com mais certeza. Então, para mim, eu acho que se não achar alguém melhor, se eles ficarem, coloca. E eu fiz logo os 3 porque eles chegaram juntos, IAP, essas coisas todas, tutum. Mas o Alan Stacey tem que ir embora. Vaza! Péssimo jogador de várzea, cara. Jogador de interbairro, é simples. É cara que não tem compromisso com futebol, cara. É um cara que ele quer saber de farra. Aparentemente, eu não sei, né? Eu não conheço a pessoa, mas ao que tudo indica, de acordo com o boato, é um jogador que gosta de farra. Farra, de muita farra. Não quer saber de jogar futebol, não respeita a torcida quando tá em campo. Quando entra, acha que é craque. Pô, vaza, bicho. Não a gente precisa desse tipo de coisa, não, cara. Horroroso. Assim, ele tem um certo talento ali, você percebe. Ele tem alguma coisa. Mas é um cara que ele não quer ser jogador, tá ligado? É aquele cara que ele tem. Ele parece que ele joga forçado, saca? Ele quer ter a vida de jogador, mas ele não é jogador, né? E é interessante que ele veio junto com o Endel. Eu fiz um vídeo comentando sobre ele. O cara até falou que, tipo assim, ele jogava muito bem na base do Goiás. Ele se destacava na base do Goiás. Só que na hora de subir, ele. Na hora mesmo que subir de nível, ele não conseguia manter. Sabe? Mas na base ele jogava muito bem. E no Sampaio, vamos ser sinceros, a gente vê que ele tem habilidade. A gente Já vê que ele tem técnica. Mas só foi lampejos. A realidade foi essa. Foi lampejos, foi um toque certo ali, um lançamento conseguiu aqui. O gol contra o Maracanã, o segundo gol, que foi uma jogada que ele conseguiu se livrar de 2, 3 jogadores e tocou ali, parece que foi pro. Acho que foi pro Carral, que fez o toque pro Thiago Rosa, falecido Thiago Rosa, né? saudades. Mentira. Se tivesse, ela não vai embora também. Se tivesse aqui, ele não vai embora. O Jean Ítalo, eu não quis colocar porque ele saiu antes, mas o Jean Ítalo, para mim, ele não vai embora. Ele não vai, na verdade, ele vai embora não achar alguém melhor, porque ele é outro que, né, dá para discutir alguma coisa. É, Mas aí também tem uma outra coisa, cara, que eu esqueci de comentar, que a gente vai comentar do Zé Augusto, mas que tu me trouxe também, que eu falei no vídeo. O Enzo, o Ian, o Jean Ítalo foram vítimas da formação, foram vítimas de Zé Augusto, que não soube aproveitar eles. Zé Augusto tá no final, né? Zé Augusto. Tá no final, vai ser o último para fechar com chave de bosta. Nossa. Cara, Mas a assim, essência vai embora. Pra mim, não dá. não dá. Ele viveu de lampejos. Eu até brincava, bicho. Ah, tu viu que o meu irmão defendeu? Ah, o Alan Stacey tem que se titular, porque não tinha melhor. Nem o Romarinho conseguiu ser melhor, e nem o Cássio, infelizmente, conseguia ter esse desempenho minimamente perto. Entendeu? Ou melhor dizendo, até tinha, mas o técnico preferia. Porque se eu falo isso do Cássio, logo o Cássio era para ir embora. Era nem para ter vindo, se eu falo isso do Cássio. Que ele não conseguiu chegar perto do Alan Stacey. Então eu estou sendo incoerente. Ok, É. o Alan Stacey tinha lampejos, o Cássio poderia ter tido mais oportunidades, mas quando entrava ele tinha muita dificuldade e o técnico não confiou. Aí não tem o que fazer. Mas talvez se ele tivesse mais oportunidade, conseguisse desenvolver alguma coisa. Mas o Alan Stacey parece que eu acho que ele ficou muito também, porque ele está emprestado, estamos gastando dinheiro, tem que botar de titular. E é isso. Então, é isso aí. Cara, isso aqui não tem discussão. Adriano, não se tem discussão. E ainda Tem que faço ficar, questão de mano. botar o melhor jogador do Sampaio, depois do Jair, junto com o Jair, eu acho até melhor em questão de dentro de campo, o melhor jogador do Sampaio em 2025.
Foi a única coisa boa que o Sampaio teve esse ano, o Adriano, porque se deu um ar de esperança de que se o Sampaio tivesse mantido a base, se o Sampaio focasse em base, ia aparecer jogadores como ele. Isso E é o que resolveu cortar as horas dele. injustamente colocado no banco, nefado, sabotado pelo técnico José Augusto, sei lá o sobrenome dele. Porque não existe, eu falo de novo, não existe um mundo. Não existe um mundo que o senhor Adriano é banco para Nadson. Nossa. Pra Nadson, cara, assim, Zé Augusto, cara, assim, o que eu. Essa passagem de Zé Augusto é um negócio complicado, assim. Adriano, eu não lembro bem, mas nos 2 jogos últimos ele nem entra, né? Quem entra é o todo poderoso Nadson, com o possante Nadson. Ele Quem não entra entrou nesse jogo, não entrou no mata-mata. ele não entrou, cara, bicho. Cara, isso é complicado, cara. Pra mim, é o maior potencial que o Sampaio tem, cara. Acho assim, se tem o mínimo que podia fazer é amarrar ele no contrato, renova o contrato dele, não sei como é que tá o contrato, ele tem que ficar. Pra mim, ao meu ver, Para 50% do passe, 40, 30 do passe dele, sei lá, meu amigo. Ele é um tem cara que que, ficar. tipo, vou ser sério, eu posso estar especulando, ele tem 18 anos, mas é um cara que, se ele se cuidar, se ele treinar, se ele pegar condicionamento físico, no mínimo ele joga uma série, no mínimo. Jogou uma Série B, pô. Uma Série B tranquila, é um bom jogador, Vou pô. sonhar, uma Série A no time contra o rebaixamento, mas uma Série B ele joga. Uma Série B ele joga. O Adriano, o mínimo, ele joga uma Série B, cara. Ele joga uma Série B se destacando bem, isso aqui jogando bem, se ele focar, se ele não tiver muito problema com lesão, porque a gente viu que ele teve certos problemas com lesão. Se ele não tiver coisa com lesão, ele vai jogar muito, cara. E o Sampaio tem que, no mínimo, lascar 30% disso aí, porque hoje o mercado tá inflacionado. Daqui a pouco esse moleque tá indo pro, meu Deus, Coritiba por 15 milhões de reais. E esses 15 milhões indo pro bolso de Célio Frota, não pro bolso do Sampaio. Pois é. Aí é pra mim, aqui o trio fica, cara. Aí logo o seguinte, É, Matias Verdun fica. Matias e Verdun Carral fica. também, O Carral sem também. comentários. Não tem como. É, Inclusive, falei isso aqui, ó. quiser até Cadê? comprar o tempo deles. Exato. Sabe por quê? O Verdun, ele corre como bagre, fala como bagre, se posiciona como bagre, não posiciona nem tanto. Corre como bagre, respira como bagre, se apresenta, recebe, toca na bola como bagre, chuta como bagre. Ele tem todo o jeito de bagre, mas ele é um bom jogador. Ele é Exato. bom. Ele é bom. Eu fiquei surpreso, porque a primeira partida dele, ele foi extremamente afobado, chutava de tudo que é jeito, mas depois ele foi pegando, ele foi melhorando. E eu fui gostando dele, porque primeiro é o primeiro estrangeiro que eu vejo no Sampaio, então, tipo, uma coisa marcante. E porque é um jogador que eu vejo que, porra, poderia ficar tranquilamente no Sampaio. Eu acho que no Maranhense ele ia se dar muito bem, ele ia conseguir se sobrepor aos jogadores, até porque ele tem até uma certa imposição física, é um cara que... Ele é o... Meu irmão até brinca que o Ayrton Lucas é desse jeito, do Flamengo. Mas o Matias Verdun é muito o cara que, tipo assim, ele vai para cima e se deixar, ele leva o zagueiro. Ele leva o zagueiro junto, correndo. Ele tem uma certa identificação com a torcida. Exato, ainda tem esse ponto. E o Carral, cara, que achado. O Carral foi um achado tanto da equipe do Sampaio. Que jogador é o senhor Carral? Eu até brinquei naquele jogo contra o Manaara, porque ele fez um lance lindo que provou de o quanto. No jogo, não como se não precisasse, mas no jogo a gente já viu que o técnico estava errado quando ele entrou. E ele jogando fora de posição, ele jogando lá atrás. Não estava jogando nem ele na ponta, ele jogando atrás. Ele carregou 5 jogadores do Manaara. Ele só não chutou, ele só não fez o gol porque é um jogador de Série D. Aí a gente quer demais dele, né? Porque o cara dribla, tem velocidade, tem força física para segurar tranco, ainda quer que chute bem, aí vocês querem demais, gente. Estamos na Série D, não estamos na Série B, não. Tá? Então, para o jogador, a nível Série D, ele era muito bom, pô, era muito bom. Na hora que eu vi ali que a gente tinha, só faltou o atacante. Adriano e Carral, meu amigo, nossa. Tanto que os bons jogos do Sampaio, os bons jogos do Zé Augusto foram com o Adriano e Carral. Nas pontas, fazendo festival. Quando o Adriano estava bem, era o Carral puxando. Quando não era o Carral que estava bem, era o Adriano fazendo a boa. A gente achou 2 pontas que eu não via, com todo respeito, ali, desde a época de Pimentinha e Ronei. Eu poderia ir para Edgar e Pimentinha, mas desde Pimentinha e Ronei eu não vi uma dupla de ponta de Sampaio tão boas.
tão boas. Eu Ah, acho. mas o Catatal. Não, o Catatal era segundo atacante já. Era o ponta para segundo atacante. Ele ficava trocando com o Poveda, inclusive. Saudade disso. Aliás, saudades. E Pois é, Catatal cheirava, e Catatal também cheirava pó, coisa que esse dois não fazem. exato. Exatamente. Adriano, Eric Carral, Bartias Verdun, Erivan. Cara, posso ser sincero? Bom para elenco. Bom, é a mesma coisa também. Bom para Bom elenco. pra elenco. Deixa. Ele é Não, um ele cara. chega. Ele tem potencial, tem potencial. Gostei da Erivan. Tipo, dos caras que chegaram, a gente teve Alan James, a gente teve Alex Matos, que nem jogou. A gente teve, eu não me lembro que era o atacante de reserva, ficou sem atacante de reserva, né? Sem o Alex Matos, eu nem lembro quem ia para ataque, era acho que era Alan Stacy. A gente teve Ian Felipe, a gente teve Jean, então a gente teve Enzo, mas o melhor 9 que o Sampaio teve, até ele se machucar, era o Erivan, que foi E o que que não é melhor 9. desempenhou, E que não é 9. que não é 9, mas ele jogou de 9 e conseguiu desempenhar bem. Tipo, É. ele poderia ter sido colocado como falso 9, como jogador mais móvel, que poderia ajudar demais o Sampaio. Mas infelizmente ele acabou se machucando e o Sampaio, tanto que depois que saiu, o Sampaio voltou a ter problemas no ataque novamente. Eu Então, cheguei para até a mim, pensar em um momento. Pode falar, terminei. então, para mim, tipo, era um jogador para elenco, um jogador que eu gostaria muito que ficasse para Campeonato Maranhense, que eu acho que ele poderia se desenvolver muito bem. Cara, eu até cheguei a pensar em um momento, se eu tivesse uma tática e tal, de pôr, né, um falso 9, né? Pô, você tem Adriano, você tem Carral, você põe algum falso 9 ali, né? Põe o Exato. Verdun de falso 9, ou até você bota o próprio Adriano de falso 9. São jogadores que têm algumas características, né, dessa posição também. E aí que vem uma questão. Eu vou logo adiantar nossa vida. Wesley Barbosa, para mim, ele vai pro. Tem que ficar. Ele pode ter que ficar, mas ele vai para bom pro elenco. Na minha opinião, eu não sei se tu acha o ele é para ter para ficar? Eu acho que eu já comentado do Ian Christian e ele. Na minha opinião, eu falei que era dupla, né, pra me manter minha coerência. Ele tem alguns erros assim, mas tipo assim, cara, quem que teve nesses últimos tempos melhor que o Wesley, assim, de zagueiro no Sampaio? Pouquíssimos, pouquíssimos. Betão? Mais ou menos. E tá jogando ali bem no CSA, E inclusive. também tem essa situação, né? Nossa, ele quase veio pro Sampaio de novo. Nossa senhora. Tem um quase que deu que a gente lamentou que quase veio e acabou vindo, né? Já falou dele. Ah, vai aqui por ter que ficar e ia ser a nossa dupla de zaga. E agora é só. Ai, que delícia! Maurício Maranhão. Não era nem para ter vindo, mas antes pode começar o seu monólogo, meu querido. Cara, Meu. assim, Maurício, ele era daqueles caras que, tipo assim, tem torcedor que é meio foda também. Que ele vê o Maurício e, pô, o cara tinha lampejos, não era bom, mas tinha algum lampejo. Aí o cara pensou, não, esse cara vai ser 10 faixas nesse Sampaio atual. Toma teu 10 e tua faixa bem. No último jogo, eu acho assim que ele foi muito ruim, só que um elemento que a gente vai comentar foi meio que o responsável por aquela ruindade dele. Né? Ele fez uma cagada, mas teve um cidadão que impulsionou essa cagada. Mas, Pelo cara, amor de Deus, eu olhei para ele, velho. Pelo amor de Deus, pro Zé, esse meme do Farid serve muito pro Zé Augusto no mata-mata, que foi uma burrice extrema do Zé Augusto. Mas você viu pro Maurício naquele jogo. Pela cara que nunca viu um jogador tão burro. É como eu sempre falo, o problema do jogador ruim não é só ser ruim, ele é burro. Então ele sempre vai errar e vai fazer a pior escolha possível. até na hora de falar, já que Maurício vou querer ralar a bunda no chão, né? Tem que ralar a bunda no gramado. Cara, Sampaio tá amaldiçoado até na língua, pô. Até o que fala nem contra o Sampaio. Cara, não era pra ter vindo, cara. Sinceramente, é as passagens mais esquecíveis, assim. Veio, inflamou, veio, botou. Veio, bancou o raçudo, fez e vai embora. Cara, ele é outro Nossa, para mim, que é o símbolo nossa, do fracasso do Sampaio. Eu no começo nossa, queria mãe que do ele tivesse céu. dado certo. Inclusive, ele mete gols importantes. Tu te lembra, exemplo, te lembra não, com certeza tu lembra. Ele mete o gol que manteve o Sampaio em 2021 na Série B, contra o Brasil É, de Pelotas. Ele cara, fez o conta do gol. pois é.
Então, tipo, eu queria muito que ele desse certo. Mas em 2022 ele não consegue ficar, não consegue demonstrar que tinha condições para isso. 2023, pior ainda. 2024 ele nem fica, se não estiver enganado, né? Nem fica, ele sai. Tá aí. E aí em 2025 é Pá de Cal. Ele é outro, querendo ou não, ele é outro exemplo do fracasso do Sampaio. Dentro de campo ele é outra imagem do fracasso do Sampaio, cara. Não tem E que muito não o que consegue dizer. se desprender, né, cara? É complicado. Isso que me dá mais raiva, cara, porque quando tu fala, parece que a gente sabe que não vai dar em nada, mas não quer, tipo, carro usado. É carro usado. É comprar carro usado, é comprar um carro usado esperando que ele vai te dar algo novo. É. Ou pior, comprar teu carro novo, vender e pegar ele de novo. Vai mudar o quê? Vai mudar o quê? Me diz. Não Ele, dá no nada. máximo, tem mais qualidade. Pois é. Então, tipo, não era para ter, não era realmente para ter vindo. E naquele jogo, meu Deus do céu, cara. Ai. Além dele, tem um outro rapaz aqui muito massa, assim, o Nadson, que é outro que vem para essa lista, eu boto bem aqui, ó. Cadê Meu ele e irmão, Maurício? Que, cara, ó, esse time aí. grande cresce na hora certa. Time grande cresce na hora certa. Cara, eu acho assim, quando a gente fala de um case de sucesso, né? Quando a gente, eu, por exemplo, sou da área da administração, né? Existe um case de sucesso de quando alguma coisa é destinada a dar certo, o trabalho faz isso dar certo. E existe um case de fracasso. Cara, Nadson jogou a Série B pelo Sampaio, não sei como. Jogou uma Série B Rapidão, pelo isso se Sampaio, encaixa não sei também como. no Fábio, isso também se encaixa no Maurício, que eu sei até o que tu vai dizer, isso se encaixa também, tá? Ele jogou a Série B pelo Sampaio, não foi bem. Jogou a Série C pelo Sampaio, não foi bem. Jogou a Série D pelo Sampaio, foi muito mal. Cara, e aí, o que você vai comentar? Vai jogar onde agora? Vai jogar onde? Cara, as três experiências dele foram todas ruins. Sinceramente, foi um cara ali que eu nunca vi nada no Nadson, cara. Assim, ele tem um ou outro lampejo, tem alguma coisa que ele faz. Às vezes, por exemplo, ele faz algum gol ali, em algum jogo aleatório, mas é meio que por aí, saca? É aquela coisa, é de vez em quando, às vezes, meio que preso nesse tipo, nesse ciclo, cara. É um cara assim que eu tenho a impressão que ele tem algum segredo que ele sabe do Sampaio e por isso ele não sai. Porque não Ou dá, pior cara. ainda, Assim, não é segredo não, o Sampaio fez contrato longos com esses jogadores e não tem dinheiro para se livrar. não dá, cara. É uma derrota. Esse cara. Né, dizer, ah, mas faz melhor, tu que é o cara. Que a gente fala e vem parente dizer, ah, mas tu que é o cara, faz melhor que ele. Mano, não sei o quê. Meu irmão, assim, sinceramente, eu fico até na dúvida, cara, será que eu faria melhor que Nice? Eu acho que sim. Sendo bem sincero, acho que sim, eu não duvido. E se me botar hoje pra jogar no Sampaio, eu faço melhor que Nice. Né? Dá, cara. Cara, eu É pra... lembro que eu tive essa decepção, essa raiva, essa frustração já em 2024, quando eu fiz algumas Cara, críticas ao Madison, que eu quero assim, o que, é que ele tá fazendo no time? O que, é que ele tá fazendo aqui? E veio a mulher dele me encheu o saco. Gente, pelo amor de Deus, gente. Eu não sei quem é o atleta, eu não sei quem é a pessoa Nadson, eu não sei o CPF do atleta Nadson Mesquita, eu não sei se ele é um cara bom, não sei se ele é um bom marido. Eu não estou ligando. Nenhum desses caras que estão aqui, nenhum. Do Adriano ao Alessio, que ninguém nem lembra. Que se tu vê passando na rua, tu não sabe quem é. A gente está cagando para a pessoa. A gente está cagando. A gente está cagando. A não ser que ele seja faça algo inominável a nível do senhor Robson, a nível do senhor Daniel, a nível do senhor Cuca. Se ele faça algo nesse nível, que aí eu vou me importar. Que aí eu vou me importar, porque tem coisas que não dá para você separar. Agora, se o maluco é um pé rapado, se o maluco é um égua, se o maluco é enjoado, se o maluco é gente boa, eu não me importo. Eu só me importo que bote a bendita camisa do Sampaio e jogue bola. É pedir muito. É pedir muito. Eu amei o Nadson, porque para eles o torcedor não tem direito de criticar o Alecrim Dourado. nossa. A escola João Ninja de.
de assessoria esportiva. Nossa! Nossa! É um aprendizado. Gente, vocês que estão aqui, torcedores do Sampaio, torcedores de qualquer time que por acaso vão pegar esse vídeo e assistir, se chegar, né? Nunca, nunca, nunca se permita estar em um grupo do seu time e ter familiares de um jogador lá. Escuta a cal que vocês não vão se arrepender, vocês vão se livrar de mais estresse que, dependendo do time, vocês terão. Dentro e fora de campo, Nadson não é decepção, ele é irritação. Ele é raiva pro torcedor do Sampaio. E para terminar, ai, delícia. O homem, uma máquina. É aumentar aqui o zoom. Aumenta o zoom, aumenta. Zé Augusto. Bruno. Simbora, peão. Simbora, Zé Augusto. Ele foi embora, graças a Deus, cara. Cara, Zé Augusto pra mim foi, assim... em tempos eu não me lembrava de um técnico com... Assim, Zé Augusto, ele é aquele caso, cara, é como eu acho que eu comentei em outro momento, ele é o João Félix dos técnicos maranhenses, né? Aquele cara que Isso. surge bem pra porra, aí ele sai do time dele, vai pra outro time, não joga nada lá, aí fica rodando de time em time. E assim, a diferença que o João Félix foi pro Al Nassr e o Zé Augusto voltou pro Sampaio, né? E, cara, o que o Zé Augusto fez, cara, no Sampaio Corrêa esse ano, pra mim, assim, não dá, cara. Assim, tipo assim, ele trouxe alguns jogadores interessantes, como a gente citou, como o Carrabio, o Crit, essa galera toda, né? Que meio que foram a cara do Sampaio até um certo momento. Mas o Zé Augusto, cara, ele tomou muitas decisões erradas. Ele não variava o esquema. Ele na verdade, ele sempre variava muitas escalações, né? Eu Sempre. não sei, eu vou procurar depois. Eu acho que ele não teve sequer uma partida com o elenco repetido. Das 14. Das 14. Todas. Eu também acho, cara, ele não teve um jogo. Eu acho assim, tipo assim, não é nem caso de, mas tem um jogador suspenso, não, cara. Ele só não queria colocar. Ele ficava testando. Cara, era um negócio muito doido, né? Ele testava um 9, improvisava um 9, botava um 9 de verdade, aí fazia isso, aí fazia aquilo, porra. E, cara, bicho, não dá, cara. Assim, chega no mata-mata, e qual era a base do Sampaio? É jogar com dois pontas e um centroavante. Podia ser qualquer praga jogando de 9, mas tinha alguma coisa ali de 9, né? E mas tinha sempre dois pontas. O que o Elenito faz no mata-mata? Bota três meias que nunca jogaram junto, três meias carenciados, três meias lentos, pra jogar e botar um centroavante lá isolado, um cara que nunca entrou, cara. Bicho. Cara, é assim, sinceramente, pra mim isso só não se compara, não sei se chega a se comparar com a teimosia de Guzmão contra a Imperatriz, né? Acho que estão bem equiparados, né? Quando o Guzmão botou quatro volantes contra a Imperatriz, né? E o Mas, cara, Isaías, que não jogava há Isaías, quase 2 meses. cara, Isaías foi o pior jogador que eu já vi, assim, como uma pessoa mesmo, cara, o pior jogador que eu já vi na minha vida é jogar futebol profissional, né? Disputa tranquilamente o seu Adriano, mas eu não vou comentar agora sobre Isaías, né? Graças a Deus, não sei nem onde que esse cara tá, espero que esteja no, puxando sacola do atacadão. E assim, Calma. Vem aí Bagre, já avisando pra vocês, vem aí Bagre de Ouro. Provavelmente tu vai estar fazendo tier list comigo e você vai comentar dele. nossa, cara, não quero nem me lembrar dessa. Zé Augusto, nossa, cara, o que Zé Augusto fez ali, cara, não dá, cara. Assim, é um cara que variava de escalação o tempo todo. Ele não tinha uma ideia assim de jogo. Quando ele resolveu começar a ter, ele matava essa ideia que ele tinha, né? Eu jogo com ponta. Ele vai largar para jogar com ponta. Ah, mas eu tenho um volante. Ele botava do volante, né? Ele não sabia se botava a cabeça, se botava pedido, se botava aí. Cara, era uma variação muito grande, cara. Se ele jogava com três volantes, se ele jogava com dois, se ele jogava com Alan Stein, se ele jogava com Cássio, cara, o negócio assim que não dá, pô. Eu até entendo que, pô, tem que testar, mas, cara, bicho, não dá, cara. Assim, é tanto teste que não chegou a lugar nenhum, cara. E deu no que deu, né? Deu no que deu. Ele resolveu testar também no mata-mata, já não basta testar na fase de grupos, também testou no mata-mata e deu merda. E aí, você sabe, um desastre que foi. Cara, assim, inclusive falo que o Zé Augusto sempre gosta de surpreender, mas ele surpreendeu foi a torcida, os próprios jogadores, que eu imagino o Cássio chegando, ele é o quê? Titular. No dia da partida, titular. Ponta. Como é que é?
Ele chegando, o Cássio falando isso, pô. O Cássio falando isso na chegada. Entendeu? O Natson é um pseudo ponta. Ele é pseudo jogador, mas é um pseudo ponta. Entendeu? E daí tem, mas o Cássio, gente, ficou totalmente perdido. Cara, o que eu tenho a dizer do Zé Augusto? O Zé Augusto, cara, a primeira passagem dele foi ok. Mas essa segunda, cara, é algo que, para mim, ele não deveria voltar. Não deveria nem voltar. Ele vai embora, foi brasileiro, ele deveria voltar. É um técnico que não tem mais por que voltar ao Sampaio. Foi péssimo. A não ser que ele se recicle. E olhe lá, para mim, só se ele subir um time. Né? O Sampaio, não sei se ele vai querer ficar no Sampaio, mas, tipo assim, conseguir, sei lá, conseguir fazer um time jogar bem, ir longe numa Copa do Nordeste, algo desse tipo. Mas hoje ele já saiu com certa rejeição, um pouco de rejeição, mas ele saiu injustiçado, e agora ele saiu totalmente rejeitado. Cara, e mais queimou os jogadores maranhenses, porque ele bancou o Natson no lugar do Adriano. Ele botou todo o time que ele contratou, os caras de confiança, ele botou todo mundo no banco e botou um monte de cara, botou Romarinho, né? Ian Felipe não jogou nada, mas vou pôr o Ian Felipe no jogo da volta. Quem mais? Teve outro filho do Maego aí que ele também colocou. Pedro Talisca. Pedro, nossa, ele botou de titular o Pedro Talisca. Tendo Jair no banco. Jair no banco, Adriano no banco no mata-mata inteiro. Cara, ai, meu Deus, é inacreditável. O Eric Carral, se não me engano, ele entrou ele também começou nos dois jogos, no segundo tempo. Cara, bicho, o quê, cara? Assim, não dá, pô. Eu acho que o Zé Augusto, para mim, no Sampaio, nessa segunda passagem, ele desceu um degrau na carreira dele, né? Eu acho que dificilmente ele vai. Talvez ele tenha um trabalho ali. Talvez ele vire mais ou menos o que é, sei lá, o antigo técnico, mais esqueci o nome do filho do Melo que tava no MAC, que até jogou no passado, treinou no passado. Vinícius Saldanha? Talvez ele vire um Vinícius Saldanha da vida, só rodando assim time do Maranhão, ficando sem time, né? Talvez vai treinar um Picos, um time desses, né? Um Altos da vida que tá empatando agora com o Santa Cruz. Acho que ele não treina um Altos da vida, não tem condição de treinar um Altos. Já é um nível acima dele, não dá, pô. Passagem dele no Sampaio essa segunda não dá, é bizarra, né? Exato, tipo... escrota, cara. Uma passagem escrota de Zé Augusto, né? Eu até comentei no meu vídeo que, tipo assim, teve bons jogos? Teve. Mas teve muitos jogos questionáveis que foram ações diretas dele, que foram culpa diretamente dele. O jogo contra o Parnaíba, o jogo contra o Iguatu, os dois jogos, o primeiro jogo contra o Altos aqui em São Luís, os jogos contra o Manauara, ele teve mais jogos ruins do que jogos bons. É porque o jogo do Manauara, principalmente da ida, foi o cúmulo da burrice, de ele estar errado, perceber que deu errado e se manter no erro, porque as substituições não mudaram em nada a cagada que ele tinha feito. Só a única correção foi o Carral. Mas, tipo, e depois de levar gol. E depois de levar gol. E olha que o Sampaio... Gente, vamos ser sinceros. Como eu falei no vídeo, eu falo que o Sampaio não mereceu passar, gente. A realidade é essa. O Sampaio entrou entregue, graças ao seu técnico, entrou entregue nesse mata-mata. É porque o Manaus também não é bom. Dá pra ver aí, perdeu pro Asa. O Manaus também não é bom. E lembrando bem, a substituição ele não substituiu o Maurício, que estava louco para toque, não foi expulso no primeiro tempo porque o juiz não quis. Porque não tem leitura de jogo, tu comentou, não tem leitura de jogo. É péssimo. Os empates foram falta de leitura de jogo. Contra o Parnaíba foi falta de leitura de jogo. Contra o Altos também foi, e também incapacidade de entender o adversário, porque todo mundo sabe, cruza a bola na área. E não tratou de cuidar do cruzamento na área, tomou um gol de cabeça. Cara, aquele jogo com o Totas, ele deixou. Pedro Dias estava, por exemplo, matando o time. Ele não substituiu o Pedro Dias. Ele deixou o Pedro Dias jogar. Pedro Dias ainda fez a porcaria de um pênalti no jogo, cara. Saca? Contra o Parnaíba, o time tomando pressão, ele não fez nada, cara. Bicho, não dá, pô. Não dá. Negócio assim bizarro. Isso porque o Parnaíba era ruim, porque o Parnaíba é um pouquinho melhorzinho. Acho que teria tomado a virada pro Parnaíba. Cara, não ironicamente, o Sampaio ficou muito perto. Foi porque os caras não souberam bater falta direito. Pois é, o Bismarck. Dá, então é isso. Tipo, a passagem dele foi extremamente bizarra. As últimas decisões inconcebíveis para aquilo que se conhecia do Zé Augusto. E por mim, vai embora e nem volta. Vai embora. Lamentável. Para mim, deve ser um degrau na carreira dele. Uma passagem assim, obscura do Zé Augusto, né?
Já Tá. vejo comandando o Luminense. Só isso que eu queria dizer. Então, meu amigo, ficamos assim nessa tier list feita pela gente que eu vou salvar agora. Quem deveria ficar, que tem que ser renovado, nem que, tipo assim, bote a SW4 lá do Frota. Quem tem que ficar? Adriano, Carral, Jair, Ian Christian e Matias Verdun. E o Wesley Barbosa. Inclusive, desses nomes aqui, tu acha que deve mudar alguém de Não, posição? eu Não? acho que nenhum dos nomes para mim todos bem feitos. Certo. Aí tem que ficar Adriano, Carral, Jair, Ian Christian, Verdun e Wesley Barbosa. Bom para elenco. Cauã, Jardison, Dimas, Carlos Eduardo e Erivan. Se não achar alguém melhor, Renan Rinaldi, Gabriel Fontes, Bal, Cavi, Cássio, Paulo Vitor e Enzo. Vai embora Zé Augusto, Guilherme, Fábio Aguiar, Pedro Dias, Alan Stacey. E nem deveria ter vindo para o Sampaio. Nadson, Maurício, Romarinho, Ian Felipe, Rai, Talisca, Wadson, Dedé, Rainon e o Lenda Urbana Alessio Gabriel. Por favor, reitere a chamada para a petição. Pessoal, só lembrando para todo mundo, tá rolando petição para a gente pedir a saída de Sério Frota do Sampaio Corrêa. Se você quer o bem do Sampaio Corrêa, vote nessa petição. A gente vai estar deixando um link na descrição, nos comentários, para vocês votarem, né? Fora a Série Frota, acima de qualquer coisa para o Sampaio, né? Acima de tudo que tem para o Sampaio, fora a Série Frota. Petição vai estar aqui, votem quem não votou, né? E é isso aí. Então, pessoal, é isso, né? Eu queria muito agradecer a participação do meu querido amigo Árabe Louco, que aceitou fazer esse vídeo, tinha feito o convite e tudo, e estava um tempo que a gente não fazia vídeo com ele. E é o parceiro do nosso canal, né? Tá crescendo muito, graças a Deus. E, pô, muito obrigado. Deu certo, né? Agora só concluir, editar essas coisas, mas deu certo, saiu. E fique ciente que tu vai aparecer mais vezes aqui, provavelmente até no nosso querido Bagre de Ouro, para tu passar mais raiva comigo. Nossa, Isaías. Alan James. Isaías, nossa, cara, eu vi esse nome de Isaías. Ai, Ah, vai cara, ser não lindo. dá. Nossa, Vai cara. ser lindo. Ah, mas Isaías é crente. É um jogador de Deus. Então que ele vai pra igreja. Ele usa o óculos, ele é um cara Jogador centrado. de igreja, sei lá, alguma coisa desse tipo. Ele lê Mas, livro. Manda essa pastor, rapaz. Jogador ruim da p, cara. ainda bem que eu vou cortar essa parte. Mas Pô, então, é isso. Tá xingando, pô. Não pô, dá pra botar esse não xingamento. Eu dá, vou ter que cara, não dá. tirar o áudio. Nossa, tu falou o nome Isaías aqui, não dá, cara. É o pior jogador que eu já vi jogar. Eu acho que na minha vida de como que é Série D, pô. Tipo assim, não tem que ser pior que a Série D, pô. É o pior jogador que eu já vi jogar de futebol na minha vida. Você Acho que tem um um ponto, cara. não é isso. Quando ele entrou, todas as vezes que ele entrou, ele disputa muito com o Lucas Lopes, pra mim. Jogador lascado. Por que tu me lembrou? Por que me lembrei? Esquecido já dele. Aquele jogo, aqueles 15 minutos contra o Remo foi o prime do futebol de um lateral que eu vi. Nem o Cafu conseguia fazer aquilo. Nem Marcelo, nem Evra, nenhum dos malucos assim. Nossa, fez o que Lucas Lopes fez naquele jogo contra o Remo, tá? Mas é isso. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até agora. Curta, comente, compartilhe, diga se você concorda, diga se você discorda. O link da petição vai estar no primeiro link fixado e a gente também vai deixar no primeiro link fixado a nossa tier list, já fiz algumas outras, mas a nossa tier list para se caso você tiver o interesse, fazer a sua. Então é isso, Árabe. Valeu, obrigado, cara. A hora, meu irmão. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.